Olá, amigos leitores, mais uma vez estamos aqui juntos nessa sala de leitura, graças ao nosso bom Deus. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Ele a direção, vamos agradecer também por esse momento, por esse tempo de qualidade que Ele tem nos proporcionado, pelo privilégio que é estarmos aqui todos os dias conectados e diante da Tua Santa Palavra. Pai, te louvamos, te agradecemos por mais esse encontro com a Tua Palavra, por mais essa sala de leitura que é aberta, e pedimos ao Senhor por graça, por misericórdia, que fale ao nosso coração, nos dê entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o dia de número 148 do nosso plano de 365. Vamos abrir a Bíblia. Segundo Reis. Ontem nós paramos no 7, né? Então hoje é 8. Segundo Reis 8. Compartilhar aqui a Bíblia na tela. Vamos seguir com a leitura. Segundo Reis 8, versículo 1. Então falou Eliseu à mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. Se lembram daquela mulher que Eliseu sempre se desviava para a casa dela? Ela fez um quarto para ele. Ele disse que ela teria um filho. O filho morre. Ele faz o filho reviver pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Agora Eliseu está avisando ela que vai vir uma crise, aquela terra que era para ela fugir e se hospedar em algum lugar, porque a coisa ia ficar feia ali. Versículo 2. E a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. E ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu, quando ele estava contando ao rei como ele havia restaurado a vida, um corpo morto, que a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: meu senhor, ó rei, essa é a mulher, e esse é o seu filho, a qual Eliseu restaurou a vida. Então, o que está acontecendo aqui? A história às vezes é um pouco confusa porque não segue a ordem cronológica. Está dizendo que teve uma crise, Eliseu falou para a mulher ir morar em outra terra, depois de 7 anos a crise passa, a mulher volta e ela quer reclamar ao rei uma terra dela. Ela ficou muito tempo fora, mas aquela terra é dela. O que estava acontecendo neste ínterim? Geazi estava ali conversando com o rei perguntando para ele: vem cá, o que Eliseu já fez e tal? Eliseu conta para ele a história da mulher que, coincidentemente ou não, né, por Deus, chega ali na mesma hora. E Eliseu, aliás, Geazi falou: essa é a mulher que eu estava falando agora, de quem Eliseu fez o filho reviver. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: restaura tudo que era dela e todos os frutos do campo, desde o dia que ela deixou a terra até esse exato momento. E Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo. E lhe contaram, dizendo: o homem de Deus veio para cá. O rei disse a Azael, grave o nome dele, Azael: toma um presente nas tuas mãos e vai encontrar o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Azael ao seu encontro, levando consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco.
ele carregou em 40 camelos. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: O teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti, dizendo: Recuperar-me-ei dessa enfermidade? E Eliseu disse-lhe: Vai e diz a ele: Tu podes certamente te recuperar. Todavia, o Senhor me tem mostrado que ele certamente morrerá. Então, vamos entender isso aqui. Eliseu falou assim: Fala para ele que ele pode se recuperar. E aí Eliseu está dizendo para Azael, né? O nome dele? Azael. Porém, ele vai morrer. Pode falar que ele vai, da doença ele pode se recuperar, mas morrer ele vai. Versículo 11. E ele descaiu firmemente o semblante, até que ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. E Azael disse: Por que chora, meu senhor? E ele respondeu: Como sei o mal que farás aos filhos de Israel? Colocarás fogo às suas fortalezas, e matarás os seus moços à espada, despedaçarás os seus filhos, e racharás as suas mulheres grávidas. Então, por que Eliseu disse que o rei poderia até ser curado da enfermidade, mas ele ia morrer de qualquer jeito? Porque Deus já tinha revelado a Eliseu que Azael se tornaria uma pessoa muito cruel, que faria tudo isso aqui que nós acabamos de ler. E Azael disse: Mas o quê? É o teu servo um cão para que ele fizesse essa coisa, essa grande coisa? E Eliseu respondeu: O Senhor tem me mostrado que tu serás rei sobre a Síria. Então Azael falou: Não é possível, eu não vou fazer um negócio desse não. Aí Eliseu falou: O Senhor tem me mostrado inclusive que você vai ser rei sobre a Síria. O Senhor já tem me mostrado a maldade do seu coração. Versículo 14. Assim ele partiu de Eliseu e chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: O que te disse Eliseu? Ele respondeu-lhe: Ele me contou que tu certamente te recuperarias. Certo? Eliseu falou: ele pode até ser curado da enfermidade, mas ele vai morrer, Azael. Quando o rei pergunta para Azael o que Eliseu falou, Azael responde: Eliseu falou que tu te recuperarias da enfermidade. Mas, olha só o versículo 15. Sucedeu ao amanhecer que ele tomou um tecido grosso. Ele quem? Azael. Pegou um tecido grosso e mergulhou em água e o estendeu sobre a face, de modo que ele morreu. E Azael reinou em seu lugar. Então Azael, miserável, pega um cobertor, molha numa água e mata o rei asfixiado. Que coisa, hein? Versículo 16. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa, e ele fez o mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos seus filhos. Nos seus dias, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá e fizeram um rei sobre si mesmos. Assim, Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele. E ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais os cercaram, e os capitães das carruagens, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sob a mão de Judá até esse dia. Então Líbna se revoltou ao mesmo tempo. E o restante dos atos de Jeorão e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar.
No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. 22 anos tinha Acasias quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atalia, filha de Omri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. Capítulo 9. E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhes: cinge os teus lombos, e toma esta caixa de azeite na tua mão e vai até Ramote de Gileade. E quando tu fores para lá, procura Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, e entre e faz com que ele se levante dentre os seus irmãos, e leve-o para uma câmara interior. Então, toma a caixa de azeite e a derrama sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, tenho-te ungido o rei sobre Israel. Então, abre a porta e foge, e não te detenhas. Assim, o jovem profeta foi até Ramote de Gileade, e quando ele chegou, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados, e ele disse: eu tenho um recado para ti, ó capitão. E Jeú disse: para qual dentre todos nós? E ele disse: para ti, ó capitão. E ele se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá, e eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está livre, que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías. E os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então Jeú saiu até aos servos do seu senhor, e um lhe disse: está tudo bem? Por que este louco veio até ti? E ele disse-lhes: vós conheceis o homem e a sua comunicação. Vocês sabem quem ele é, de onde ele vem e o que ele comunica. E eles disseram: isto é falso, conta-nos agora. E disse-lhe: assim falou ele a mim, dizendo: assim diz o Senhor, tenho-te ungido rei sobre Israel. Então eles apressaram-se e, tomando cada um a sua vestimenta, puseram-se debaixo dele, no alto das escadarias, e sopraram as trombetas, dizendo: Jeú é rei. Assim Jeú, o filho de Ninsi, de Josafá, Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão havia aprisionado Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão havia retornado a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Jeú disse: se isso está em vossas mentes, então que ninguém saia nem escape da cidade, para ir contar isso em Jezreel. Assim, Jeú subiu em uma carruagem e foi até Jezreel, porque Jorão ali estava deitado, e Acasias, rei de Judá, havia descido para ver Jorão. E um atalaia esteve ali de pé sobre a torre de Jezreel, e ele espionava a companhia de Jeú, enquanto ele vinha e disse: veja uma companhia. E Jorão disse: toma um cavaleiro e envia-o para se encontrar com eles, e que ele diga: isto é paz? Assim lá se foi um em lombo de cavalo para se encontrar com ele e disse: assim diz o rei, isto é paz? E Jeú disse: o que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim.
E o atalaia contou, dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não retorna. Um atalaia ficava em cima, né, na torre, conseguia ver de longe. Ele viu de longe que viu uma companhia. Correu contar para Jorão. Jorão falou: manda alguém se encontrar, perguntar se ele vem de paz. Quando ele chega lá, Jeú fala: não tem paz nenhuma aqui não, vai para trás de mim. Não deixou ele voltar. O atalaia percebeu que o homem estava demorando e falou: mandei o mensageiro não voltou. Versículo 19. Então ele enviou um segundo em lombo de cavalo, o qual veio a eles e disse: assim diz o rei, isso é paz? E Jeú respondeu: o que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: ele chegou mesmo até eles e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Ninzi, pois conduz furiosamente. Então, pelo jeito que eles estão vindo ali, parece que é Jeú. Desculpe. Versículo 21. E Jorão disse: preparai-vos. E a sua carruagem foi preparada. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um na sua carruagem, e eles saíram contra Jeú. E ao encontrarem na porção de Nabote, o jezreelita, e o encontraram na porção de Nabote, o jezreelita. E sucedeu, quando Jorão viu Jeú, que ele disse: isso é paz, Jeú? E ele respondeu: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. E Jorão virou as suas mãos e fugiu, e disse a Acasias: é traição, ó Acasias. E Jeú entesou um arco com toda a sua força e feriu Jorão entre os seus braços. E a flecha saiu no seu coração, e ele afundou-se na sua carruagem. Então, Jorão virou a mão, né, e fugiu, gritou para Acasias: a traição. Jeú pega o arco, né? A flecha atravessa o coração dele, ele cai, morto. Versículo 25. Então disse Jeú a Bidkar, o seu capitão: levanta-o e lança-o na porção do campo de Nabote, o jezreelita. Porque te lembras como quando eu e tu cavalgávamos juntos atrás de Acabe, seu pai, e o Senhor colocou esta carga sobre ele? Seguramente ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, e me desforrarei de ti neste pedaço de terra, diz o Senhor. Agora, portanto, toma-o, lança-o no pedaço de terra, segundo a palavra do Senhor. Jeú se lembra do que já tinha sido falado para Acabe tempos atrás, o que ia acontecer com ele e com os filhos dele. Então Jeú falou: pode pegar ele e deixar aqui, derramar o sangue dele aqui, porque é isso que Deus disse que ia acontecer. Versículo 27. Porém, quando Acasias, o rei de Judá, viu isso, ele fugiu pelo caminho da casa do jardim. E Jeú o perseguiu e disse: feriu também na sua carruagem. E eles assim fizeram na subida de Jur, a qual fica junto a Ibleão. E ele fugiu para Megido, e lá morreu. E os seus servos o carregaram em uma carruagem até Jerusalém, e o sepultaram no sepulcro com seus pais na cidade de Davi. E no 11º ano de Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. Versículo 30. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. Então, quando Jezabel ficou sabendo, ela vou para a guerra, né? Pintou a face, ataviou a cabeça, né? Amarrou ali, né? Uma coisa na cabeça, e olhou pela janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E ela olhava para ele, 2 ou 3, e ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: lançai-a abaixo. Assim, eles a lançaram abaixo. E a parte do sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele calcou-a sob os seus pés. E quando ele havia entrado,
Ele comeu e bebeu e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira, e os seus pés, e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na porção de Jezreel, de modo que não dirão: Esta é Jezabel. Jeú até queria sepultá-la, falou: Não, ela é filha de um rei, vamos dar um sepultamento digno para ela. Mas nem deu tempo. Quando os homens chegaram lá, estava só a carcaça, mas porque Elias também já tinha dito que aconteceria assim. Capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e enviou-as para Samaria, para os governantes de Jezreel, para os anciãos e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: Agora, tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os filhos do vosso mestre estão convosco, o que há convosco? Carruagens e cavalos, também uma cidade fortificada e armadura? Procurai mesmo o melhor e o mais correto dos filhos do vosso Senhor, e ponde-o no trono de seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles estavam muito temerosos e disseram: Eis que 2 reis não ficaram de pé diante dele. Como então ficaremos nós de pé? 2 reis não ficaram de pé diante dele, a gente vai lutar contra ele? E aquele que estava sobre a casa e aquele que estava sobre a cidade, também os anciãos e os tutores dos filhos, mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos, e faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum, faz tu aquilo que for bom aos teus olhos. Então ele escreveu uma carta pela 2ª vez a eles, dizendo: Se vós fordes meus, e se vós atentardes à minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde até mim em Jezreel, por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com os grandes homens da cidade, os quais os criavam. E sucedeu, quando a carta chegou até eles, que eles pegaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas, e colocaram as cabeças em cestos e os enviaram a Jezreel. Então, Jeú falou: Realmente vocês querem me servir? Então, matem os filhos de Acabe. Traz a cabeça deles aqui. E eles assim fizeram. Que tragédia, né? Que massacre, que desastre naquele tempo, né? E ali chegou um mensageiro e lhe contou, dizendo: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada do portão até amanhã. Meu Deus, que cena! Imagina quem viveu naquela época. E sucedeu pela manhã que ele saiu e se pôs em pé e disse a todo o povo: Vocês são retos? Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Quer dizer, vocês estão achando que vocês são retos. Eu conspirei contra o meu senhor e matei o meu senhor. Aí vocês vão me julgar por isso. Mas e esses 70 aqui? Quem foi que matou? Não foi vocês também? Sabei agora que nada ali cairá por terra da palavra do Senhor, a qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Assim, Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus grandes homens, e a sua parentela, e os seus sacerdotes, até não deixar restar nenhum deles. E ele se levantou e partiu e veio até Samaria. E estando no caminho junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? Eles responderam: Nós somos irmãos de Acasias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao fosso da casa da Tosquia, a saber, 42 homens. Tão pouco poupou ele qualquer um deles. E quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab, o filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele, e saudou-o. Ele disse: É reto o teu coração com o meu coração? É reto o teu coração como o meu coração é com o teu coração? É reto o teu coração
como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab respondeu: é. Se for, dá-me a mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim, eles fizeram-no andar na sua carruagem. E quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. E Jeú reuniu todo o povo e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício para fazer a Baal. Qualquer um que faltar, esse não viverá. Porém, Jeú fez isso em sutileza e com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. Então veja que coisa. Falou: não, se Acabe serviu a Baal, eu vou servir muito mais. Eu quero todo mundo aqui. Mas ele já tinha uma outra intenção, né? E Jeú disse: proclamai uma assembléia solene para Baal. E eles proclamaram. E Jeú enviou por todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não houve nenhum homem que não viesse. E eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia de uma extremidade à outra. E ele disse: aquele que estava a cargo das vestimentas, traz para todos os adoradores de Baal. E eles trouxeram as vestimentas. E Jeú, com Jonadab, o filho de Recabe, entraram na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora e disse: se algum dos homens que eu trouxe às vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele. Colocou 80 homens do lado de fora e falou: não deixa nenhum escapar. Quem deixar vai morrer. E sucedeu tão logo, ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: entrai e matai-os, não deixes nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada. E a guarda e os capitães os lançaram fora, e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal e as queimaram. E eles derrubaram a imagem de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela uma casa de dejetos até esse dia. Assim, Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. Lembra daquele que assumiu o reinado e não queria que o povo fosse até Jerusalém? Aí construiu 2 bezerros, falou: não, fica por aqui, não vai até Jerusalém. Lembra? Então, ele destruiu Baal, tudo que era de Baal, mas esses 2 bezerros ele ainda deixou. Versículo 30. E o Senhor disse a Jeú: como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito a casa de Acabe segundo tudo que estava no meu coração, os teus filhos da 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, Jeú não atentou a andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, o qual fez Israel pecar. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir Israel, e Azael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste, e toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e os sepultaram em Samaria, e Jeoacás, o seu filho, reinou em seu lugar. E o tempo que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foi 28 anos. Capítulo 11. Vamos concluir aqui. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Porém, Jeozabeate,
Deixa eu ver se eu falei certo. Jeozabeate. É isso mesmo. Jeozabeate, a filha de Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, o filho de Acasias, e roubou dentre os filhos do rei que foram mortos. E eles o esconderam, a saber, ele e a sua ama, no quarto de Atalia, de modo que ele não foi morto. E ele esteve escondido com ela na casa do Senhor por 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. E no 7º ano, Joiada mandou retirar os chefes das centúrias, com os capitães e a guarda, e os fez adentrar na casa do Senhor. E fez com eles um pacto, e tomou deles um juramento na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E ele lhes ordenou, dizendo: esta é a coisa que fareis: 1/3 parte de vós, que entrar no Shabat, será sentinela de vigia da casa do rei, e 1/3 parte estará junto ao portão de Sur, e 1/3 parte junto ao portão detrás da guarda. Assim mantereis a vigia da casa, para que ela não seja destruída. E 2 partes de todos vós que saírem no Shabat, a saber, aqueles que manterão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E vós cercareis o rei em redor, cada homem com suas armas em mão, e aquele que entrar nas fileiras, que seja morto, e estejais vós com o rei, quando ele sair e quando entrar. E os capitães sobre as centúrias fizeram segundo todas as coisas que Joiada, o sacerdote, ordenou, e tomaram cada qual os seus homens, que deveriam entrar no Shabat, com aqueles que deveriam sair no Shabat, e vieram até Joiada, o sacerdote. E aos capitães sobre as centúrias, o sacerdote entregou as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam no templo do Senhor. E a guarda permaneceu de pé, cada homem com as suas armas em punho, ao redor do rei, desde o canto direito do templo até o canto esquerdo do templo, ao longo do altar do templo. E ele retirou o filho do rei e pôs a coroa sobre ele, e deu-lhe o testemunho. E fizeram-lhe rei, e ungiram. E bateram as palmas das mãos, e disseram: Deus salve o rei. E quando Atalia ouviu o barulho da guarda e do povo, ela veio até o povo adentro do templo. E quando ela olhou, eis que o rei se colocava de pé, junto a um pilar, como era o costume, e os príncipes e os trombeteiros, junto ao rei, e todo o povo da terra se regozijava e soprava trombetas. E Atalia rasgou as suas vestes e gritava: traição, traição. Porém Joiada, o sacerdote, ordenou aos capitães de centúrias, os oficiais do exército, e disse a eles: colocai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir, matai com espada. Porque o sacerdote havia dito que ela não seja morta na casa do Senhor. E eles puseram as mãos sobre ela, e ela andava pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam o povo do Senhor, também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a demoliu, e os seus altares e as suas imagens quebraram por completo em pedaços, e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. O sacerdote indicou oficiais sobre a casa do Senhor. E ele tomou os chefes das centúrias e os capitães e a guarda e todo o povo da terra, e fizeram descer o rei da casa do Senhor. E vieram pelo caminho do portão até a guarda da casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se regozijou, e a cidade ficou em silêncio. E mataram Atalia com espada ao lado da casa do rei. 7 anos de idade tinha Joás quando começou a reinar. Ponto. Bom, a gente fica por aqui. Foi uma leitura mais narrativa, histórica, né, sem muitos detalhes, só para se completar aí, né, todo o contexto do livro dos reis, tá bom? Deus abençoe a todos. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.